contação de histórias. Quem é que gosta de histórias aqui? Nós vamos contar várias musiquinhas para que todo mundo conhece. Você já aprendeu na festa. E eu vou pedir o silêncio de vocês para ouvir aqui a primeira história aqui, ó, da tia Cláudia. Vamos bater palmas para ela? Que adorava o seu reino e os habitantes desse reino. Eu estou ouvindo muita gente falando, deixa eu ver embora. E nesse reino, as pessoas, elas eram muito chatas. Elas viviam, gente, não tá dando, de verdade. Atrapalha quem quer ouvir. Bem, e esse rei amava as pessoas daquele reino. Mas aquelas pessoas eram chatas. Elas viviam reclamando, resmungando. Por exemplo, o rei fazia um arraial lá, com bandeirinha, que nem daqui a escola de vocês, as pessoas falavam, vai pra quê? Ai, essa Julina é chato. Ai, não sei o quê. Aí o rei inaugurava uma praça. Pra quê? Mais coisa pra limpar. Tudo eles reclamavam. Mas o rei era que nem pai com filho, sabe? Ele tinha um amor imenso por aquelas pessoas. E ele falou, eu preciso resolver esse problema. E ele ficou pensando uma noite inteira, até que ele teve uma enorme, uma grande, maravilhosa ideia de colocar uma pedra no meio de um caminho muito estreito que ligava a cidade até o reino. E aí de manhã cedinho ele colocou aquela pedra e ficou atrás de uma moita esperando para ver a atitude das pessoas. Foi então que veio lá embaixo, quando o sol estava surgindo, um soldado. Ele veio todo exibido e ele veio cantando aquela música, como é que é? Marcha, soldado, cabeça de papel, em marcha direito, vai ter que passar. O papel pegou fogo, São Francisco deu sinal, atrás da bandeira. Quando ele viu aquela pedra, ele ficou muito bravo, porque ele estava atrasado já para ir para o quartel. Aí ele pegou e tentou empurrar a pedra, tentou esfaquear com a espada dele, não conseguiu. Mas quando ele era muito magro, muito fininho, ele passou, ó, pela beirinha, assim, pelo cantinho, ó, e seguiu reclamando, reclamando e reclamando. A segunda pessoa que passou era uma pessoa muito velhinha, que sempre trabalhou com isso a vida inteira. Era o seu Zé Moleiro. Sabe o que é moleiro? Sabe o alicate de unha que a gente tem, a faca? Tem um profissional, uma pessoa, que o trabalho dele é esse, é amolar, deixar afiadinho, né? O alicate, a faca, o facão. E ele vinha com a sua carrocinha bem devagarzinho, mordendo assim uma plantinha assim na boca, sabe, bem caipira. Quando ele olhou aquela pedra, ele falou, oxe, lasqueira, como é que eu vou passar agora? E ele olhou de um lado, devagarzinho, olha de outro, devagarzinho. Aí ele falou, já sei, eu vou passar por cima dessa pedra. Aí ele pegou, gente, ele fez um trabalho imenso. Ele tirou todas as coisas do carrinho, colocou, passou o carrinho, depois passou as coisas um por um, levou um tempão nisso. E seguiu o seu caminho reclamando, reclamando e reclamando. Gente, nesse dia passou todo mundo. Passou o médico, passou a enfermeira, passou o policial, passou a secretária, passou o professor, passou tanta gente. E quando já estava quase anoitecendo, vem do outro lado, do outro caminho, a Ritinha. A Ritinha era uma moça que tinha ficado viúva. E ela morava, ela cuidava, né? Dos 2 filhos e da mãe dela. E nesse dia, ela estava vindo muito cansada lá da cidade, porque ela tomava conta de 2 crianças e ela estava dormindo, né, dormiu com as crianças aquela noite. E ela veio tão cansada, quando de repente ela viu uma pedra. E já estava quase de noite e ela ficou muito preocupada, olhou para os lados e falou, meu Deus, mas essa pedra de noite, ninguém vai enxergar, pode o quê? Tropeçar, bater com a cabeça, perigoso. Aí ela pegou, tirou a pedra,
começou a pular lá atrás. Aí ela viu uma carta. Embaixo da carta, né, ela leu e falou assim: quem tirar essa pedra encontrará um tesouro. Ela levantou e tinha lá um baúzinho cheio de pedras preciosas, de ouro, moeda de ouro, rubi, esmeralda, tudo marino que vocês podem imaginar. Aí o rei veio, agradeceu, falou que ela teve uma grande atitude. Por que ela teve uma grande atitude, minha gente? Para as pessoas não se machucarem. Pois é. Só que eu não falei que a pessoa daquele reino era um pessoal muito mal-humorado e reclamava? Eles começaram a sair andando pela cidade, procurando pedras no caminho para tirar e ganhar também um dinheiro, um tesouro, e não encontraram. Eles ficaram uma semana procurando, andando pela cidade e não encontraram. Até que um deles, que era tipo líder da reclamação, que sempre tem, falou: pera um pouquinho só, vamos lá no reino, domingo de manhã, combinado? Combinado. Chegou domingo de manhã, chegaram na porta do castelo, começamos, vamos comigo. Queremos o rei, queremos o rei, queremos o rei, queremos o rei. O rei. Muito bem, que ele sempre era muito atencioso e calmo, saiu na sua sacada real e disse: bom dia. Aí um falou: mas é um absurdo, como é que só a Ritinha ganhou esse tesouro? Aí ele falou: meus queridos, eu os amo muito, e a Ritinha ganhou esse tesouro porque ela teve uma atitude de ouro. Ela tirou uma pedra para que conseguisse salvar todo mundo. Quantas pessoas podiam ter tropeçado no escuro? Somente ela teve essa ideia. Então, sigam o exemplo da Ritinha. Ao invés de ficar reclamando, tirem as pedras do meio do seu caminho. É essa a história. Jogaram a âncora no chão e desceram na pedra. Aí eles falaram: nossa, mas essa pedra é muito esquisita. A gente pisa e ela parece uma areia movediça. E começaram a se mexer. Só que esta pedra, gente, não era uma pedra. Era uma baleia gigante. E quando um deles olhou, viu um olhão abrindo, olhando para eles, que ele começou a gritar. Assim como vocês entraram aqui na maior gritaria, a baleia se assustou e deu um salto. Foi marinheiro para tudo enquanto é lado e caíram no mar. A maioria não sabia nadar. E o Simba está perto do rabo da baleia quando ela se jogou. Ela deu uma rabada nele e ele foi bem para perto de uma ilha. Os amigos dele, que eram os marinheiros, não foram tão felizes e ficaram lá agarrados numa madeira, gritando: Simba, nos ajude, capitão. Mas não teve jeito. E ele entrou na ilha. Ele achou essa ilha muito estranha, porque tudo era muito enorme. Os coqueiros eram enormes, tudo muito grande. Ele falou: e agora? Como é que eu saio daqui? Como é que eu ajudo meus amigos? Se a baleia, na hora que saltou, quebrou o nosso navio, não tenho mais como voltar. Aí começou a caminhar um ovo enorme, um ovo gigante. Ele falou: gente, para ter um ovo gigante, deve ter uma ave gigante. E então, tinha uma corda amarrada nele, ele amarrou a corda no ovo e ficou ali quietinho. Falou: na hora que a ave vier aqui buscar o ovo dela, eu
eu aproveito e pego uma carona na asa e consigo sair da ilha. E quando ele estava ali, ele olhou para o lado e embaixo do ovo ele viu umas pedras preciosas, eram diamantes, brilhantes. E ele falou, nossa, essa ilha é muito especial. Ele então pôs umas no bolso e ficou lá escondidinho do lado do ovo. Veio então uma árvore. Gente, mas vocês não têm ideia. Ela era imensa. As duas asas dela cobriam todo esse galpão. E era um vento e um barulho que ele chegou a ficar assustado. Ele ficou bem quietinho para a ave não ver. Aí, ela então pega com as patas dela o ovo e levanta voo. Ele então consegue sair de pendurado na corda e vai para outra ilha. Quando ele olha lá de cima, ele vê que uma ilha mais próxima tinha um povoado. Tinha inclusive navios atracados. Ele então se solta, se joga no mar e chega até a ilha. E fala, gente, vocês não sabem, todos os meus amigos, minha tripulação inteira ficou numa ilha mais lá adiante. E é uma ilha esquisita, onde tudo é muito grande. Um marinheiro que estava ali disse assim, você é louco, ninguém vai querer te levar lá. Sabe por quê? A história que tem lá é que é tudo muito grande, lá mora um gigante. Um gigante com um olho só. Vocês conhecem a história dos ciclopes? Sim, só tem um olho. E lá tem um ciclope. Diz que quem entra naquela ilha e se perde lá, quando ele acha, ele corre. Ele pega a criança, adulto, seja lá quem for, leva para a panela, ferve e come as pessoas. Então ninguém vai querer te levar lá. Ele falou, meu Deus, e agora? Como é que eu resgato meus amigos? Meus amigos ficaram lá. Ele lembrou que tinha um monte de diamante brilhante no bolso dele. Ele disse assim, quem for o louco que tiver um navio que quiser me levar, essa joia vai pertencer a ele. Na hora, todo mundo falou, nossa, onde você achou? Eu achei nessa ilha que ninguém quer me levar. Quem me levar, ganha essas joias e ainda poderá ir até a ilha se quiser, para ver se realmente tem esse gigante e para a gente pegar mais joias. Um marinheiro que estava lá, que era dono de um navio bem velhinho, falou, ai, será que eu vou? Eu acho que é muita doideira. Mas tá bom, vale a pena, porque se eu voltar milionário, eu não preciso mais trabalhar. E eu cuido de toda a minha família, dos meus amigos. Então vamos lá. Botou o Simba, navio dele lá e eles foram. Chegaram lá, tinha realmente vários amigos, alguns tinham se afogado, mas ainda tinha muito marinheiro grudado nas tábuas que estavam lá no mar e ficaram super felizes ao ver Simba, que veio lá para resgatá-los. E eles disseram, para onde você for, Simba, nós vamos com você, porque você lembrou da gente, você não nos esqueceu aqui no mar. Nós íamos acabar morrendo, ou na boca de um tubarão, ou morrer afogado. Eles então resolveram, Simba disse assim, vamos lá explorar a ilha. Resolveram todos explorar. Chegaram lá, começaram a andar e começaram a achar diamantes e muita joia. E eles falaram, nossa, essa ilha é o ideal pra gente. Só que em determinado momento, eles viram uma casa enorme. Enorme a casa. Aí um olhou para a cara do outro, começaram a se cutucar e disseram assim, gente, será que é verdade? Olha o tamanho daquela casa. Só pode ser um gigante que mora ali. É melhor a gente não chegar perto dessa casa. Vamos pegar os diamantes que estão por aqui mesmo, perto da praia, e vamos voltar. Só que ali, eles estavam como vocês quando chegaram aqui, fazendo uma algazarra. O que aconteceu? O gigante, como tinha uma orelha enorme, ouviu aquela bagunça e resolveu sair. E lá vem ele.
Simba então começou a procurar na ilha e começou a achou madeira que estava no chão. E com uma faca começou a fazer lanças. Eu vou pegar vocês, eu vou pegar vocês. Mas como ele não enxergava, estava lá com a fagulha dentro do olho dele, o Simba, e todo mundo conseguiu fugir. E alcançaram um navio. E aí, quando eles chegaram na cidade, aonde ele tinha pego o navio, todas as pessoas foram beneficiadas. Todos ganharam um monte de diamante, um monte de joia, para ninguém mais precisar trabalhar muito e poder aproveitar a vida. E assim, todos viveram felizes para sempre. Eu não sei se vocês conhecem, eu já sou bem velhinho. Quando eu tinha a idade de vocês, eu li umas revistinhas que tinha o Pluto, tinha o Mickey, tinha o Pato Donald. Eu não sei se vocês conhecem. Conhecem? Então eu posso usar o nome dele. Conta-se que uma vez o Mickey estava junto com o Pluto e eles iam pescar. Toda semana eles iam pescar um dia. Eles tinham um barco pequenininho, do tamanho dessa mesa aí, ó, vocês estão vendo. E os dois ali dentro. O Pluto não sabia o que fazer. Ele ficava mostrando a língua e abanando o rabo. Quando o Mickey pegava um peixe, ele pulava em cima dele, agarrava e beijava e arranhava e fazia uma festa danada. E aí eles voltavam, todos eles, os dois, todos contentes para casa. Mas as outras pessoas que moravam ali perto ficaram pensando, por que a gente também não pode pescar? E aí falaram com ele, podemos ir com você? Pode. E aí o que aconteceu? Na outra vez que eles foram pescar, duas pessoas entraram rapidinho no barco. Quando ele entrou, não deu lugar para o Pluto. E ele ficou parado, chorando, quietinho, abanando o rabo bem baixinho, assim, e não pôde participar. E lá foram os três pescar. Na volta, tinha mais gente querendo ir. E aí falaram para ele, por que você não pega um barco maior? É verdade, eu vou pegar um barco maior. E lá foi ele trocar o barquinho dele por um barco maior. E aí, já davam 8 pessoas dentro do barco. 8. Aí as 8 correram e entraram dentro do barco. Mais uma vez o Pluto ficou de fora. E ele foi vendo o barco se afastar com as pessoas, e ele ali quietinho, todo choroso. Quando eles voltaram, tinha mais gente querendo entrar no barco. Pode uma coisa dessas? Tinham 20 pessoas querendo entrar no barco. E ele trocou por um barco maior para que as 20 pessoas pudessem ir dentro do barco. E lá foram as 20 pessoas. E adivinhem só o que aconteceu com ele. Ficou de fora de novo. Acho que ele estava lá, né? Eu acho que ele estava lá, por isso que ele sabe. E lá foram as 20 pessoas. E aí eles pararam no mesmo lugar, que eles pararam sempre, e o Mickey foi olhar, porque ele não tinha visto risada. As pessoas não estavam alegres. Tinha pessoas que estavam ali jogando carta, tinha pessoas que estavam mexendo no celular, tinha pessoas que estavam dormindo, mas ninguém estava brincando. Cadê a alegria? Cadê o sorriso? Não tinha nada. Aí o barco estava parado, ele ficou ali fora olhando. E ele escutou um barulho de risadas. Era o Donald que vinha com o Pluto num barquinho que era o barquinho dele, aquele barquinho pequenininho que ele usava. E como eles riam, como eles davam risada, aquela alegria que ele sentia antigamente, agora era dos outros dois, não era mais a alegria dele,
20 pessoas e foi embora. Aí ele ficava triste. Todo dia de manhã ele ficava lá na beirada do riozinho, assim, olhando, e voltava para casa. E ficou assim 3, 4 dias. Aí de repente, ele estava parado lá, ele escuta: quem vem vindo? Luto, seu amigo. Eles iam pescar. Aí ele falou assim: que saudade quando era a minha vez de pescar. Mas só que não ficou nisso. O amigo dele, falou: pode vir no barco, cabem 3 pessoas aqui. 4 não, mas 3 cabem. E aí ele foi lá pescar com eles. E deu risada, e brincou, e o Pluto lambeu ele, e abanou o rabo, e fizeram uma festa danada. Aí ele voltou todo feliz para casa, junto com os 2 amigos dele. Gostaram no barco, foram embora, o outro ele ficou pensando: puxa vida, às vezes a gente quer ter 20 amigos, 30 amigos, ser conhecido de todo mundo, mas a gente não é feliz. Muitas vezes a felicidade da gente está em ter poucos amigos, mas bons amigos. Amigos que conversam com a gente, amigos que ajudam a gente, amigos que estão com a gente em todas as horas. E vocês que estão numa fase agora de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, de descobrir a vida, vocês não prestem muita atenção nisso. Porque muitas vezes não vale ser amigo de tanta gente. A gente tem que ser amigo de quem mora no coração da gente. E foi isso que ele descobriu. E é assim que termina a minha história.